Você já se sentiu como se a vida estivesse escapando das suas mãos, deixando você ansioso e sobrecarregado? Em um mundo que parece exigir ação e realização constantes, a sabedoria ancestral do taoísmo oferece uma perspectiva refrescante sobre como encontrar paz interior. Vamos embarcar em uma jornada pelos ensinamentos atemporais do Tao, explorando como soltar o controle pode transformar nossas vidas. No nosso mundo acelerado e orientado pela tecnologia, muitas vezes caímos na armadilha de acreditar que podemos controlar tudo ao nosso redor. Desde horários meticulosamente planejados até perfis de redes sociais cuidadosamente curados, nos esforçamos para moldar nossa realidade conforme nossos desejos. Mas e se essa tentativa de controle for a fonte do nosso descontentamento? Pense por um momento na última vez que as coisas não saíram como você planejava. Talvez um voo tenha atrasado, um projeto no trabalho encontrou um obstáculo inesperado ou um relacionamento tomou um rumo imprevisto. Como você reagiu? Sentiu frustração, raiva ou ansiedade? Essas emoções surgem do nosso apego aos resultados e da crença de que deveríamos poder ditar como os eventos se desenrolam. A verdade é que a vida é inerentemente imprevisível. Ao nos agarrarmos à ilusão do controle, nos predisponhamos à decepção e ao estresse. O taoísmo oferece uma abordagem alternativa, abraçar o fluxo da vida e encontrar paz na aceitação. Mais de 2.500 anos atrás, o lendário filósofo chinês Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching, um texto profundo que ainda oferece orientação e insight até hoje. No seu núcleo, o Tao Te Ching nos ensina sobre a ordem natural do universo e como viver em harmonia com ela. A palavra Tao em si mesma significa o caminho ou a senda. Representa a essência fundamental do universo, o princípio subjacente que governa toda a existência. Ao nos alinharmos com o Tao, podemos encontrar um senso de facilidade e fluxo em nossas vidas que nenhum controle forçado pode alcançar. Ao explorar os ensinamentos do Tao Te Ching, descobriremos como sua sabedoria antiga pode ser aplicada às nossas lutas modernas. Desde enfrentar o estresse no trabalho até navegar em relacionamentos, os princípios do taoísmo oferecem uma perspectiva nova sobre os desafios da vida. Imagine uma borboleta batendo suas asas no Brasil, desencadeando uma cadeia de eventos que acaba gerando um tornado no Texas. Esse conceito, conhecido como efeito borboleta, ilustra a interconexão de todas as coisas e a natureza imprevisível da causa e efeito. Em nossas próprias vidas, muitas vezes subestimamos o impacto das pequenas ações e superestimamos nossa capacidade de controlar resultados em grande escala. Podemos ficar obcecados com decisões importantes enquanto ignoramos o efeito acumulativo de nossos hábitos e escolhas diárias. O efeito borboleta nos ensina humildade diante da complexidade. Nos lembra que nossas ações, por menores que sejam, podem ter consequências de longo alcance que talvez nunca entendamos totalmente. Ao adotar essa perspectiva, podemos aprender a agir com atenção e intenção, sem nos apegarmos a resultados específicos. No coração da filosofia taoísta está o conceito de Wu Wei, frequentemente traduzido como não ação ou ação sem esforço. Isso não significa estar inativo ou ser passivo. Em vez disso, Wu Wei trata de alinhar nossas ações com o fluxo natural do universo. Pense em um surfista habilidoso montando uma onda. Ele não luta contra o poder do oceano, mas aproveita sua energia, movendo-se em harmonia com a água. Isso é o Wu Wei em ação, eficácia sem esforço. Em nossas vidas diárias, o Wu Wei nos convida a soltar a luta e a resistência. Em vez de forçar situações ou empurrar contra obstáculos, aprendemos a navegar pelas correntes da vida com graça e facilidade. Isso pode significar reconhecer quando dar um passo atrás em um conflito, permitir que uma solução criativa surja naturalmente ou confiar no tempo dos eventos em vez de tentar apressar os processos. Ao trabalhar com os fluxos naturais da vida em vez de contra eles, conservamos nossa energia e alcançamos nossas metas com maior facilidade. Em um mundo que muitas vezes exige certeza e respostas concretas, aceitar a incerteza pode parecer contraintuitivo. No entanto, é precisamente essa aceitação do desconhecido que pode levar a uma profunda paz interior. O taoísmo nos ensina que a incerteza não é apenas uma parte inevitável da vida, mas uma porta para a possibilidade e o crescimento. Considere quantas vezes sofremos não pelos eventos reais, mas pela antecipação ansiosa do que pode acontecer.
Ao aprender a estar confortável com a incerteza, nos libertamos do peso de tentar prever e controlar o futuro. Isso não significa abandonar a planejar ou a se preparar, mas manter nossos planos com flexibilidade, prontos para se adaptar conforme as circunstâncias mudam. Aceitar a incerteza também nos abre para a maravilha e a curiosidade. Quando soltamos a necessidade de saber tudo, podemos abordar a vida com os olhos frescos de um iniciante, sempre prontos para aprender e descobrir. Imagine um bambu alto no meio de uma poderosa tempestade. Enquanto os rígidos carvalhos podem se quebrar sob a força do vento, o bambu se curva e balança, voltando à sua posição vertical quando a tempestade passa. Esse fenômeno natural oferece uma poderosa metáfora para enfrentar os desafios da vida. A flexibilidade, tanto mental quanto emocional, é um ensinamento-chave do taoísmo. Trata-se de cultivar uma mentalidade que possa se adaptar às circunstâncias mutáveis sem quebrar. Isso não significa ser fraco ou abandonar nossos princípios. Em vez disso, trata-se de encontrar força na flexibilidade, assim como o bambu. Na prática, isso pode significar estar aberto a mudar nossas opiniões quando somos apresentados a novas informações, ou adaptar nosso enfoque quando nossos planos iniciais não funcionam. Ao incorporar a flexibilidade do bambu, podemos atravessar as tempestades da vida com graça e resiliência. O conceito de Yin e Yang é talvez um dos símbolos mais reconhecíveis da filosofia oriental. Esse antigo princípio taoísta representa a dualidade e a interconexão de todas as coisas, luz e escuridão, calor e frio, ação e descanso. Em nossa busca por controle, muitas vezes tentamos eliminar um lado dessa dualidade, esforçando-nos pela felicidade, sucesso ou paz constante. No entanto, o taoísmo nos ensina que a verdadeira harmonia vem de abraçar ambos os lados da moeda. Assim como o dia segue a noite, os períodos de atividade devem ser equilibrados com o descanso, e os momentos de alegria inevitavelmente serão seguidos por momentos de tristeza. Ao compreender e aceitar esse ritmo natural, podemos encontrar equilíbrio mesmo no meio do caos. Em vez de resistir aos aspectos mais sombrios ou desafiadores da vida, aprendemos a vê-los como partes integrantes do todo, cada um desempenhando seu papel necessário no grande tecido da existência. Há uma famosa história zen sobre um erudito que visita um mestre para perguntar sobre o zen. O mestre oferece chá e começa a despejá-lo na xícara do erudito. Continua despejando mesmo depois que a xícara está cheia, fazendo o chá transbordar. O erudito exclama: "Está transbordando. Não cabe mais." O mestre responde: "Assim como esta xícara, você está cheio de suas próprias opiniões e especulações. Como posso te mostrar o zen, a menos que você esvazie primeiro a sua xícara?" Essa parábola ilustra um aspecto crucial do deixar ir o controle, liberar nossas preconcepções e estar abertos a novas ideias. Muitas vezes, nossos esforços para controlar as situações se baseiam em nossas noções fixas de como as coisas deveriam ser. Ao esvaziar nossa xícara, ao soltar nossas suposições e expectativas, criamos um espaço para novas ideias e possibilidades. Na prática, isso pode significar abordar as situações com uma verdadeira curiosidade, ouvir profundamente os outros sem julgar ou responder imediatamente, ou estar disposto a questionar nossas crenças antigas. Ao esvaziar nossa xícara, nos abrimos para a sabedoria ao nosso redor. No taoísmo, existe um conceito conhecido como Pu, ou o bloco não talhado. Representa nossa natureza original, pura, simples e indefinida. Assim como um bloco de madeira antes que o cinzel do escultor o toque, nosso verdadeiro eu existe abaixo das camadas de condicionamento social e limitações autoimpostas. A jornada para soltar o controle envolve remover essas camadas para redescobrir nosso eu autêntico. Trata-se de desaprender hábitos e crenças que já não nos servem e reconectar com nossa sabedoria e espontaneidade inatas. Esse processo não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre voltar a quem realmente somos. Ao abraçar a simplicidade do bloco não talhado, podemos viver de maneira mais autêntica, livres da necessidade de nos moldar constantemente para atender às expectativas externas. Há uma parábola taoísta sobre um agricultor cujo cavalo escapa. Seus vizinhos lamentam, dizendo: "Que má sorte!" O agricultor responde: "Talvez." No dia seguinte, o cavalo retorna, trazendo consigo um cavalo selvagem. Os vizinhos exclamam: "Que boa sorte!" O agricultor responde: "Talvez."
A história continua com uma série de eventos, cada um recebido com o mesmo sereno talvez do agricultor. Esse conto ilustra lindamente a abordagem taoísta para os altos e baixos da vida. Em vez de rotular os eventos como bons ou maus, o agricultor mantém uma perspectiva neutra, reconhecendo que ninguém pode prever todas as consequências de qualquer acontecimento. Isso não significa tornar-se indiferente ou apático. Em vez disso, trata-se de cultivar uma perspectiva mais ampla que nos permita responder aos eventos da vida com equanimidade. Ao soltar nossa necessidade de julgar ou controlar as situações imediatamente, nos abrimos à possibilidade de que o que hoje parece um revés possa levar a oportunidades inesperadas amanhã. Em nossa sociedade orientada por objetivos, a ideia de se render ao fluxo da vida pode parecer contraintuitiva. No entanto, o taoísmo nos ensina que a verdadeira liberdade vem de soltar nosso apego a resultados específicos. Isso não significa abandonar nossas aspirações, mas mudar nossa relação com elas. Quando nos obcecamos com um resultado específico, frequentemente nos cegamos a outras possibilidades e oportunidades. Nos tornamos rígidos, estressados e decepcionados quando as coisas não saem exatamente como planejado. Ao soltar nossa pegada sobre os resultados, nos abrimos a um mundo de potencial que de outra forma poderíamos ter ignorado. Considere a analogia de plantar uma semente. Podemos fornecer as condições adequadas, boa terra, água e luz solar, mas não podemos controlar exatamente como a planta crescerá. Da mesma forma, na vida, podemos estabelecer intenções e tomar ações, mas, em última análise, devemos nos render ao desenvolvimento natural dos eventos. No taoísmo, existe um conceito chamado Wu-Wei, que se traduz como não fazer ou ação sem esforço. Isso não significa ser preguiçoso ou passivo, mas alinhar nossas ações com o fluxo natural do universo. Trata-se de saber quando agir e quando se abster, conservando nossa energia para o que realmente importa. Pense em um rio fluindo ao redor das pedras. A água não luta contra os obstáculos, simplesmente encontra o caminho de menor resistência. Em nossas vidas, o Wu-Wei nos convida a observar e trabalhar com os ritmos e padrões naturais ao nosso redor, em vez de empurrar constantemente contra eles. Praticar o Wu-Wei pode significar reconhecer quando é momento de dar um passo atrás de um projeto e deixar que as ideias se desenvolvam, ou saber quando deixar um conflito esfriar antes de abordá-lo. Ao fazer menos, muitas vezes conseguimos mais, permitindo que as soluções surjam de maneira orgânica em vez de forçá-las. Há um ditado zen: o dedo que aponta para a lua não é a lua. Esta declaração profunda nos lembra de não confundir símbolos, conceitos ou descrições com a realidade que representam. Em nossa busca por compreensão e controle, frequentemente nos prendemos em construções mentais, esquecendo a experiência direta da vida. Esse princípio se aplica a muitas áreas da vida. Na espiritualidade, poderíamos confundir rituais ou crenças com a verdade que eles pretendem iluminar. Nos relacionamentos, poderíamos nos apegar à nossa ideia de uma pessoa em vez de vê-la como ela realmente é. Em nossas carreiras, poderíamos perseguir títulos ou conquistas, esquecendo o trabalho e o crescimento reais que eles representam. Ao reconhecer a diferença entre o dedo e a lua, podemos soltar nosso apego a conceitos e nos conectar mais profundamente com a realidade de nossas experiências. Essa mudança de perspectiva permite uma forma de viver mais autêntica e presente. Uma antiga pintura chinesa chamada Os Degustadores de Vinagre mostra Confúcio, Buda e Lao Tzu, o fundador do taoísmo, provando vinagre. Confúcio o acha ácido, representando seu ponto de vista de que a vida precisa de regras e ordem. Buda o acha amargo, simbolizando sua crença de que a vida está cheia de sofrimento. Lao Tzu, no entanto, o acha doce, personificando a perspectiva taoísta de aceitar a vida como ela é. Esta alegoria ilustra lindamente as diferentes abordagens filosóficas em relação aos desafios da vida. O caminho taoísta, representado pela reação de Lao Tzu, não se trata de negar as dificuldades da vida ou impor estruturas rígidas. Em vez disso, trata-se de encontrar a doçura na vida ao aceitar seu fluxo natural, incluindo tanto os aspectos agradáveis quanto os desagradáveis. Abraçar essa perspectiva taoísta não significa que nos tornemos passivos frente à injustiça ou que nunca busquemos melhorias. Em vez disso, trata-se de enfrentar as experiências da vida com abertura e equanimidade, encontrando alegria e significado mesmo em circunstâncias desafiadoras.
Bruce Lee, o lendário artista marcial, disse famosamente: seja água, meu amigo. Esse conceito, profundamente enraizado no taoísmo, nos encoraja a emular a adaptabilidade e a força da água. A água pode fluir suavemente ou se estilhaçar com grande força. Pode tomar qualquer forma, mas também pode desgastar a rocha sólida com o tempo. Em nossas vidas, tornar-se água significa desenvolver a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Frente aos obstáculos, em vez de enfrentar a força com força, aprendemos a fluir ao redor deles. Em tempos de calma, nos assentamos na quietude. Quando surgem oportunidades, avançamos com poder e propósito. Essa fluidez nos permite navegar pelos altos e baixos da vida com graça e resiliência. Ao soltar expectativas rígidas e aceitar a mudança, nos tornamos capazes de lidar com o que a vida nos reserva, assim como a água sempre encontra seu caminho. Na literatura taoísta, o sábio frequentemente é retratado como alguém que se retira para as montanhas, encontrando uma profunda sabedoria na solidão e na quietude. Embora não precisemos nos tornar literalmente eremitas, essa imagem oferece ideias valiosas para nossas vidas modernas e agitadas. A montanha representa um estado de calma interior e estabilidade em meio ao caos da vida. Ao cultivar momentos de quietude em nossas vidas diárias, através da meditação, do tempo na natureza ou simplesmente fazendo uma pausa para respirar profundamente, podemos acessar uma fonte de sabedoria e paz interior. Nesses momentos de silêncio, frequentemente encontramos clareza que nos escapa no ruído da vida cotidiana. As soluções para os problemas emergem, as ideias criativas fluem e nos reconectamos com o nosso eu verdadeiro. Ao visitar regularmente nossa montanha interior, trazemos esse senso de calma e insight para nossas vidas ativas. Ao concluir nossa jornada pela sabedoria taoísta, chegamos a entender que abraçar o Tao não é sobre alcançar um estado perfeito de iluminação. É um processo contínuo de alinhamento com o fluxo natural da vida, soltando nossa necessidade de controle e encontrando paz no momento presente. Abraçar o Tao significa cultivar flexibilidade em nossos pensamentos e ações. Implica confiar no desenvolvimento dos eventos enquanto continuamos a agir de forma consciente. Trata-se de encontrar equilíbrio entre esforço e facilidade, entre o fazer e o ser. Na prática, isso pode significar começar cada dia com uma atitude de abertura ao que pode vir. Pode envolver fazer uma pausa antes de reagir a situações desafiadoras, permitindo uma resposta mais equilibrada. Pode significar definir metas, mas mantê-las com flexibilidade, pronto para ajustar o rumo à medida que as circunstâncias mudam. Lembre-se, a jornada para abraçar o Tao é única para cada indivíduo. Não há um enfoque universal. À medida que você integra esses ensinamentos em sua vida, seja paciente consigo mesmo. Assim como a água molda uma pedra, o processo de mudança muitas vezes ocorre gradualmente, quase imperceptivelmente, até que um dia você perceba que se transformou. Ao soltar o controle e abraçar a sabedoria do Tao, você se abre a uma vida de maior paz, autenticidade e harmonia. Os sábios antigos conheciam esse segredo, agora é sua vez de descobri-lo por si mesmo.